Paz do Senhor, amada igreja. Amém? Eu gostaria de convidar a amada igreja nesse dia para nós nos colocarmos em pé. Vamos iniciar aqui o nosso culto de adoração ao Senhor. Você que veio aqui à casa do Senhor, com seu coração desejoso de ver, de sentir a presença do Senhor, Ele está aqui. Você que nos acompanha aí pelo nosso canal, bem-vindo. Nós somos a Pentecostal da Bíblia e o Senhor está aqui conosco. Amém? Nós vamos fazer a abertura desse culto de hoje nos Salmos de número 91. O Senhor colocou no meu coração para que nós trouxéssemos à nossa memória as palavras do salmista. Vocês encontraram aí já? Diz assim esses salmos conhecidos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será sobre o teu protetor. Será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Versículo 7. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Amém? Até aqui o versículo 11. Esses salmos falam da proteção do Senhor. E nesse dia nós estamos aqui, você que está aí nos ouvindo, que está aí conectado conosco, talvez você esteja passando alguma dificuldade, né? Nós estamos aqui para louvar ao Senhor. E nós queremos louvar a Ele independente da situação que nós estamos passando. O Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, o Senhor continua sendo bom. Diz aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você se sente habitando sobre o cuidado desse Deus? Isso é uma pergunta para você e para mim. Nós nos sentimos assim? Eu me sinto assim, protegida pelo Senhor. Porque em muitos momentos difíceis na minha vida, eu pude sentir o cuidado do Senhor. E Ele não mudou. O Senhor não mudou, Ele não muda. Nós mudamos, o nosso humor muda. A gente fica suscetível a estar com mais fé, menos fé, de acordo com o que acontece com a gente. Mas o Senhor, Ele é imutável. Imutável. Diz aqui, então você que habita, você que se sente seguro, diz assim, você pode dizer aqui o que está escrito no versículo 2. Tu és o meu refúgio, diga, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Não é em quem meus pais confiam, não é em quem minha avó confia, no meu irmão, eu tenho que confiar no Senhor. Amém? Nós queremos louvar ao Senhor, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar por aqueles que não estão aqui. Para aqueles que nós gostaríamos que estivessem aqui do nosso lado, mas eles não estão. Porque de alguma forma eles estão enfrentando um momento difícil. Mas nós queremos dizer que o Senhor, Ele é o dono da vida. O Senhor é aquele que determina o dia que nós nascemos e o dia que nós morremos. Ninguém vive um dia a mais. Ninguém. Porque o Senhor, Ele tem os dias nas palmas das tuas mãos.
Amém? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso. Então eu quero te levar a você crer e você orar com toda a tua confiança, com tudo aquilo que talvez ainda exista dentro de você, um fraguinho assim, uma continha de fé, mas é ela que nós queremos ressuscitar nesse dia. É ela que vai fazer com que você se levante e fale: Senhor, eu estou aqui. Senhor, olha para mim. Não me deixe sucumbir, Senhor. Louve ao Senhor em todo tempo, amém? Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque hoje nós temos fôlego de vida e nós estamos aqui, Pai, para te louvar, para engrandecer o teu nome, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, para dizer que nós nos sentimos amparados e nós nos sentimos protegidos, porque o Senhor é o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que nós precisamos confiar. Oh Pai, olha para nós. Olha para a nossa insignificância, olha para o nosso problema, Pai, porque eu sei que o Senhor é muito maior que isso. Pai, põe as tuas mãos, derrama as tuas mãos, Senhor, neste dia. Estende as tuas mãos sobre o teu servo, sobre a tua serva, a tua filhinha, o teu filhinho, que nesse dia clama pelo teu poder, Pai. Nós queremos, Senhor, ouvir do teu nome, ouvir o quanto o Senhor é grande, ouvir o quanto o Senhor é poderoso, não pelo que o Senhor faz, mas simplesmente pelo que o Senhor é. Abençoa os louvores, Senhor, fala conosco, abençoa, recebe o nosso culto de louvor e gratidão, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Põe as tuas mãos, Senhor, sobre nós, derrama o teu Espírito Santo sobre a tua igreja, para que outras pessoas possam ouvir que o Senhor é aquele que levanta do leito de morte, o Senhor é aquele que abre a porta para o desempregado, o Senhor é aquele que restitui famílias, o Senhor é aquele que tira do laço do passarinheiro, Pai. Quebra, Pai, toda maldição, toda seta que é contrária, Senhor, ao teu povo. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, dando prosperidade ao teu povo, a prosperidade que vem de ti, que a traça e a ferrugem não come, meu Deus. Abençoa aqueles que estão conectados conosco. Entra nessa casa, entra, Senhor, traz vida nesse lar. Ressuscita, Senhor, aquele que está moribundo. Senhor, ressuscita aquele que está com falta de fé. Eu quero te louvar, Senhor. Te louvo, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Nós vamos louvar ao Senhor. Louve com o teu fôlego de vida, porque hoje nós estamos aqui e amanhã nós vamos estar também. Amém? Glória a Deus. Vamos. Assim, ó. Os guerreiros se
Ótima manhã para todos vocês, amém? Meu Deus do céu. Graça e paz, irmãos. Ótima manhã para todos vocês. Quando terminar o culto, pode me convidar para comer a macarronada, que eu estou livre hoje. Minha agenda está tranquilinha. Nós vamos louvar a Deus. Quem está feliz com Jesus? Aliás, vamos continuar louvando a Deus, né? Depois dessa primeira música para acordar, né? Nós vamos ser livres para adorar mais e mais a Deus. Vamos lá então? Vamos fazer barulho de festa. Aplauda forte o nome de Jesus, porque Ele é o nosso Deus. Aleluias!
mais uma vez? Solte a sua voz. Ser livre. Conquistar, avançar contra o que vier. Ser livre para sonhar. Conquistar, avançar contra o que vier. Tu estás comigo e me fazes vencedor. Em Cristo Jesus, nós somos muito mais do que vencedor. Glória a Deus. Glória a Jesus, você é livre. Você é livre, eu sou livre. Jesus me libertou. Há muitos anos atrás, eu era prisioneira do meu próprio pecado. Mas o Senhor me libertou. Nós podemos ouvir aqui um glória? Aleluia. Nós vamos agora partir para um outro pedaço do nosso culto que também louva ao Senhor, que são o recolhimento das nossas ofertas. Você que quer louvar o Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo. A casa do Senhor, né, ela precisa ser mantida e as nossas ofertas é que fazem isso, né, que paga a conta no fim do dia. Então, que você possa aí entregar ao Senhor o seu melhor. Os dados daqui da igreja já estão aí na tela. Você que deseja contribuir, você de longe que também tem abençoado esse ministério, saiba que a obra do Senhor, ela tem saído aqui dessas 4 paredes por conta da sua oferta. O que nos motiva a contribuir? Eu queria fazer essa pergunta. O que nos motiva a contribuir com a obra do Senhor? Para que as portas, então eu vou responder por mim, o que me motiva? As portas desse templo continuarem abertas. Esse ministério continuar em pé. Vidas continuarem sendo alcançadas como um dia eu fui. Um dia eu fui alcançada. Porque a palavra do Senhor foi semeada no meu coração. É isso que nos motiva. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai. E nesse momento, Senhor, nós queremos te louvar também com as nossas ofertas. Queremos te louvar com aquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem nos abençoado. Nós queremos retribuir a Ti, Senhor, atribuir de volta a Ti. Senhor, uma porção daquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, que o Senhor possa abençoar, continuar abençoando o nosso celeiro. Que o Senhor possa continuar abençoando o Teu povo aqui na terra, Pai. Para que o Teu nome possa ser glorificado. Aqueles que têm negócio, aqueles que que empregam outras pessoas. Que o Seu nome possa ser glorificado, porque eu creio que o Senhor também dá a prosperidade. E eu dizia a prosperidade que não a traça e a ferrugem não corrói, mas a traça, a prosperidade que vem de Ti, Senhor. E ela servirá para testemunho, para engrandecer o Teu nome. Abençoa também aqueles, Senhor, que nesse dia não podem contribuir, porque estão passando por uma situação adversa. Mas eu creio que mesmo esses não têm passado necessidade, porque o Senhor é aquele que supre, o Senhor é aquele que abençoa. Eu creio, Pai, e que portas de emprego se abrirão. Eu creio que o Senhor vai dar estratégia de negócio para aqueles que têm negócio. Eu creio que o Senhor é aquele que abre porta, Pai. Abençoa o Teu povo de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos do mundo, porque eu creio que tudo isso aqui é obra das Tuas mãos, Pai. Então eu Te agradeço nesse dia, amém. E lembre-me de uma coisa, você é livre, amém?
oferta, a gente sempre faz uma no improviso aqui, né? Isso aqui é dos anos 90 dos novinhos aqui não sabia, né? Novinho, não sabe, não novinho. conhece. Só os Ai, velhos, né? Jesus. Eita, rapaz, estou ficando velho. Você também, viu? Eu sei. Vamos lá então, Suzy. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. E por favor, quando você ficar de pé, dê a sua melhor palma para Jesus, porque Ele é digno. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce para não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Está tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansada e não quero mais. Estou exausta e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que preciso bem aqui comigo pra continuar. O que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força, o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei? Tudo o que preciso só encontro em Ti. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Está tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Estou exausta e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto atrás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que preciso bem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio,
a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que preciso bem aqui comigo pra continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que preciso bem aqui comigo pra continuar. O que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Cante comigo. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste, nunca desiste, nunca desiste. Alívio, tudo que preciso vem aqui comigo pra continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, tudo o que preciso só encontro em ti. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aplauda forte Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Em um tempo que pessoas estão correndo para longe de Deus, se afastando do Senhor, desistindo de tudo e de todos, existe um povo aqui nessa manhã que está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor venha aliviar a minha dor. Eu quero, Senhor, correr para a tua direção, para os teus braços. Corra para Jesus, ainda é tempo. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Ansiamos por ti, Jesus, aleluia. Eu sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos seus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor.
controle de todas as coisas, Pai. Cante, solte a voz, cante. Seja feita a tua vontade. Aplauda forte, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor. Aleluia. Deus abençoe os nossos irmãos. Nós vamos fazer uma oração. Não sei se você percebeu, mas Deus tem usado os nossos irmãos aqui para passar uma mensagem para os nossos corações muito importante nesse começo do culto. De um Deus que cuida de nós. De um Deus que cuida de nós. Vocês perceberam desde a abertura inicial dos Salmos 91 até passando pelos versículos, Deus trazendo uma palavra para nós, igreja, que Ele cuida de nós. E sabe, irmãos, eu senti no coração nesse momento de orar com você por esse motivo. Você homem, você mulher, você que nos acompanha pela internet, existem motivos que a gente precisa se despir, né? Daquele sujeito durão, daquela mulher durona, daquela que se veste com uma fantasia, que transmite para todo mundo uma imagem que é forte, que pode, que consegue, e que lá no fundo muitas vezes a gente sabe que não somos aquilo, ou estamos vivendo ou sofrendo por aquilo que nós não somos. Mas essa primeira parte do culto, Deus falando que Ele cuida de mim, cuida de você. Então nessa oração eu convido você a abrir o seu coração para Deus e permitir-se ser cuidado. Existe esse passo meu e seu de se permitir ser cuidado por Deus. Deus, Ele está perto de você. Nós cantamos que Ele está com os braços abertos, que Ele te dá a oportunidade de ser livre, que Ele te dá a oportunidade, um monte de coisas boas. Mas existe uma porta que eu e você que abre, a porta do nosso coração, a porta da nossa vida. E nesse momento eu te convido a entrar na presença de Deus e falar: Senhor, me ajuda, me renova, me fortalece, cuida do meu coração, cuida da minha vida. Ajuda-me nessa caminhada, porque o Senhor nesse dia, nesse culto, Ele tem trazido para nós esse chamado: deixa eu cuidar de você. Você quer ser cuidado de Deus? Você quer viver isso de Deus? Dá para tirar um pouquinho aí, tirar um pouquinho a carapaça, as máscaras e realmente se abrir diante de Deus? Consegue? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na Tua presença, Senhor. Pai, nesse dia, nessa parte do culto, nós já temos sido ministrados que o Senhor quer cuidar de nós. Pai, eu sei que existem homens, existem mulheres aqui conosco ou pela transmissão que necessitam ser cuidados pelo Senhor. Pai, nesse momento todos nós tiramos, Senhor, abrimos o nosso coração, abrimos, Senhor, a nossa vida diante do Senhor e te pedimos: Senhor, vem em nossa direção. Nós aceitamos o Teu cuidado, nós aceitamos, Senhor, o Teu cuidado, Senhor, o Teu bálsamo sobre as nossas vidas. Pai, cura as feridas, Pai, liberta, Senhor, as mentes oprimidas. Pai, quebra as correntes que tentam prender as nossas vidas. Pai, abra os nossos olhos
para que nós percebamos o quanto o Senhor tem cuidado de nós, o quanto o Senhor tem se interessado por cada um de nós. Do primeiro momento do dia até o final, o Senhor sempre tem cuidado de nós. Às vezes nós não percebemos, às vezes nós não estamos cegos, com dificuldades e ainda sofremos por causa disso, mas nesse dia, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sentir o cuidado do Senhor, que nós possamos ser renovados, os nossos irmãos aqui, os nossos irmãos e irmãs de casa. Senhor, talvez não tiveram nem força para virem até a tua casa nesse dia, porque estão sofrendo com processos, estão com lutas interiores, ou o diabo tem atacado as suas mentes. Em nome do Senhor Jesus, que haja libertação, em nome do Senhor Jesus, que haja cura, em nome do Senhor Jesus, que a luz venha sobre as trevas, que todo engano seja desbaratado, oh Senhor, que a verdade do Senhor venha a brotar, trazer esperança, trazer fé, trazer alegria, oh, trazer renovo, Pai, para um recomeço de vida, para cada um dos teus filhos, para as nossas vidas. Oh Senhor, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Louvado seja Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmã Elizabeth, nós vamos também nesse momento aqui ouvir um testemunho pela nossa irmã Elizabeth, por favor, pela sua esquerda, daquilo que Deus tem feito por nós. E esses testemunhos que nós temos trazido é justamente para reforçar, renovar a sua fé aí. Você que acha que Deus não faz mais nada, você acha que Deus está distante, você que acha que Deus está longe. Ao contrário, Deus continua o mesmo, Deus continua se importando com você e Deus continua fazendo coisas maravilhosas. Som. É verdade. A graça e a paz, irmãos. Hoje estou aqui para glorificar e agradecer o nome do Senhor, porque há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, eu sofria de fibromialgia, dores terríveis. Quem tem sabe como que é, dói da cabeça aos pés. Na hora que é abraçado, então, misericórdia, Jesus, a alma ia até... Mas o Senhor, com seu grande amor, imenso amor do Senhor, Ele tocou num pastor que estava aqui. Veio um pastor aqui e falou que ele foi curado da artrose, né? Eu estou falando da fibromialgia, mas eu acabei lembrando da artrose, mas eu vou terminar a fibromialgia. E com isso, passou o tempo. E eu falei, meu Deus, faz mais ou menos um mês e pouco, que eu não sinto mais dores. Jesus, eu quero ter certeza se o Senhor me curou. Eu vou esperar mais um pouco. E esperei. Gente, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui curada da fibromialgia. Toda honra e toda glória para o Senhor. Olha, eu não podia fazer nada. Eu não podia trabalhar em casa. Eu não podia sair para os lugares. Agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele me curou. E agora eu tenho um outro testemunho, que é a artrose, que o pastor veio aqui em cima, não lembro o nome do pastor, talvez os irmãos até lembrem. Ele veio aqui e foi curado da artrose. E aí eu falei, Senhor, como o Senhor curou ele, eu creio que o Senhor vai me curar, Pai, em nome de Jesus. E esperei no Senhor. E quando foi esses dias atrás, eu também percebi isso. O meu joelho inchava, eu não conseguia subir escada, eu não andava, eu só vivia dependente de carro, meu esposo que tinha que me levar para cima e para baixo. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu consigo andar. Não incho meus pés, estou bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Ontem começou o nosso primeiro dia de evangelismo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Super feliz com o que Deus fez comigo. Então meu coração se alegrou, porque eu não podia trabalhar na obra do Senhor, por causa desse limite. Eu era limitada, eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha que esperar em Deus. E Deus veio com o seu socorro. Deus veio com o seu cuidado e cuidou de mim. Uma outra coisa também, que foi há mais de 10 anos, que também fui curada, poucos dias, meses atrás, uma dor de cabeça. Eu tinha uma dor de cabeça horrível, eu não podia colocar um grampo, prender o cabelo com grampo, com elástico, qualquer coisa. Não tinha condições. A dor era tanta que às vezes eu gritava de dor. Para dormir, um travesseiro tinha que ser aquele pele de ganso, porque se fosse outro tipo eu não aguentaria.
Então tudo isso é para glorificar esse Deus maravilhoso que cuidou de mim e cuida de você também. Creia, porque Jesus fez na minha vida, faz na sua também. Então eu quero estar aqui agradecendo. Obrigado, Jesus, pelo seu imenso amor. Obrigado, Jesus, porque Ele me curou. Toda honra e toda glória para o Senhor. E que as palmas aplaudam o Senhor. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Está vendo você aí, meu irmão, minha irmã, que tem lutado? Creia. Eu acompanhei a irmã Beth participando de um dos grupos de discipulado conosco, e quantas vezes ela falava: gente, eu não vou conseguir entrar porque hoje está demais, é a dor de cabeça, né? E isso atrapalhava, a gente orava, a gente intercedia, e está aí, né? O mundo diz que aquele que confia sempre alcança, né? Aquele que crê em Deus, Deus sempre responde. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também dar nossas boas-vindas para aqueles que nos visitam, né, que estão conosco pela primeira vez, ou que estão nos visitando depois de algum tempo. Deus te abençoe, você é muito especial para nós. Você que nos assiste também, que está chegando hoje no canal, também seja bem-vindo. Sempre é um prazer estar com todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Justificando também a ausência do pastor Ronildo, hoje ele precisou atender uma questão do ministério em uma outra igreja nossa, no mesmo horário, por isso que os irmãos não têm o visto domingo passado da mesma maneira. Então são questões aí que aparecem no dia a dia do ministério, que o pastor Ronildo ele precisa se envolver. Mas glórias a Deus, porque Deus tem uma palavra para nós. Amém? Glórias a Deus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia, você aqui na igreja, você que está conosco aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15. Vai falar sobre Paulo em Atenas. Paulo em Atenas. Nós vamos ler do versículo, Atos 17, do versículo 15 ao 34. Amém? Encontrou aí? Então a palavra de Deus nos fala assim: e eis que os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que é que vem a ser isto. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que há nele, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação.
para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que está longe de cada um de nós. Ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade que estamos de estarmos na Tua presença. Espírito Santo de Deus, que mais uma vez o Senhor possa ser conosco e o Senhor possa falar as nossas vidas. Pai, que tudo aquilo que esteja trabalhando contra, Senhor, nos corações, ouvidos e mente de cada um de nós, seja repreendido em nome de Jesus, e que nós possamos estar prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesse dia. Senhor, porque nós precisamos de Ti, precisamos do Teu cuidado, precisamos da Tua palavra como alimento, Senhor, como fortaleza ou como direção em nossas vidas. Tudo isso, Pai, nós Te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, glórias a Deus. Esse texto aqui, irmãos, que fala sobre a ida ou a visita de Paulo em Atenas, é por muitos estudiosos, considerado um dos discursos mais impressionantes, profundos, de Paulo. E para que a gente possa entender o porquê é considerado esse discurso de Paulo, e o porquê o Espírito Santo fez questão de manter essa passagem registrada na Bíblia, para que chegasse até os nossos dias, é importante entendermos o que estava acontecendo ali. O que era a Grécia, o que era Atenas, o que eram aqueles grupos que estavam ali debatendo com Paulo, e o porquê de tudo isso estar registrado na Bíblia, e o mais importante, o porquê isso tem a ver comigo e com você nos dias de hoje. Será que isso aqui é um texto histórico, ou será que Deus, já sabendo do futuro, sabendo aonde a humanidade iria parar, fez questão de deixar algo registrado aqui que serviria de lição, de aprendizado para nós, Então, Atenas já não tinha mais o seu esplendor do tempo de Alexandre, e para você que conhece ou não conhece um pouco da história, ali mais ou menos 300 anos antes de Cristo, ou 4 séculos antes de Cristo, Alexandre o Grande, que você já deve ter assistido filmes, ele conquista uma grande parte do tido ali do mundo antigo, e Alexandre o Grande, ele tem na sua mente algo que ele tinha aprendido com o seu pai, que era tudo aquilo relacionado a conhecimento. Da Grécia vem aquilo que nós conhecemos como os filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates, que foram homens que em algum determinado momento da história, eles pararam para começar a questionar as coisas, a pensar o porquê das coisas. E isso tudo foi ali na Macedônia, e Alexandre ele foi criado por um desses filósofos. Então, na cabeça dele tinha a importância do ensino, e ele investe ali dentro do seu reino macedônico muito recurso para que a Grécia se tornasse um berço cultural, um berço de conhecimento, um berço que servisse para que, na medida que ele fosse expandindo o seu império, ele conseguisse catequizar ou ensinar os povos a respeito da cultura macedônica. Então, se forma ali um berço de muitos pensadores. E pensadores esses que impactam a sociedade até os dias de hoje.
muito do que você é, muito da maneira que você pensa, muito da maneira que os governos estão estruturados, muito do que nós conhecemos como democracia, nasceu nesse contexto desses homens que pensavam. E Alexandre, ele morre, né? O seu reino é dividido pelos seus 4 principais generais, e a história continua correndo, e de 2 desses reinos vem a nascer o reino de Roma, que após Alexandre foi o grande império, né? O grande império de 3º século, 4º século antes de Cristo, até o 4º século depois de Cristo, o império que praticamente domina o mundo. Então, dentro dessa questão, a sociedade ali grega, ela vai crescendo, ela vai avançando, ela passa por uma enormidade de guerras, e ela desenvolve dentro de si algumas linhas de pensamento, ou que se chamam aí talvez uma cosmovisão, a maneira com que ela enxergava o mundo, a maneira com que ela via o mundo. E era uma sociedade extremamente idólatra, né? Eles tinham uma relação com os seus deuses bastante estranha, que nós vamos ver aí a seguir. Mas os historiadores dizem que somente nessa região de Atenas, né, existiam cerca de 30 mil deuses. Praticamente toda a esquina, todo lugar que você olhava, você ia encontrar um panteão, ou um santuário, ou uma estátua, uma enormidade de deuses. Então, eles eram ali extremamente idólatras, religiosos, mas numa relação muito estranha para com Deus. E a Bíblia nos fala que Paulo, ele chega ali em Atenas, alguns dias, os estudiosos dizem que 2 dias antes de Silas, né, ele chega um pouco antes, e a Bíblia nos fala que Paulo, ele começa a caminhar por ali, ele começa a ficar inconformado com a situação que ele vê, no comportamento das pessoas, na idolatria das pessoas, de como aquelas pessoas se comportavam. E Paulo, ele, como de costume, ele vai até a sinagoga, como era de costume em todas as cidades que ele sempre visitava a sinagoga. Mas aqui há algo interessante também. Paulo, além de ir na sinagoga, a Bíblia nos fala que diariamente ele fazia debates em praça pública sobre, né, a palavra, anunciando o evangelho de Deus, anunciando a palavra. E Paulo aqui ele encontra esses 2 grupos, né? E é interessante, por ser uma cidade muito cultural, a Bíblia, quando nos fala que aqueles homens eles se interessavam em coisas novas, é porque aquela sociedade ela vibrava em questão da cultura. Então tudo que era conhecimento, tudo que chegava novo, aqueles homens eles iam para querer saber do que se tratava, porque já era a mentalidade deles, né, essa busca por conhecimento. E Paulo então ele é convidado por aqueles homens que ouviam para ir até o Areópago para discutir. O Areópago era um lugar onde eles realmente faziam tribunais ali, era um lugar mais, entre aspas, formal para eles, onde eles discutiam esses assuntos mais profundos. E Paulo lhe chega ali e ele encontra esses 2 grupos aqui, os estoicos e os epicureus. E eu sempre me perguntei por que razão, né, a Bíblia fez questão de manter registrado esses 2 grupos. E eu vou te explicar um pouquinho qual que era a linha de pensamento, de ação desses 2 grupos. E daí você vai pensando nos dias de hoje e vai aí fazendo uma análise para ver se esses grupos ainda não continuam atuantes na sociedade moderna. Os estoicos. Então, do que eu falei para vocês, né, depois de Platão, Aristóteles, né, a Grécia ela é conquistada por Roma, e dentro da filosofia de Platão e Aristóteles, eles tinham uma relação que eles falavam, existe um Deus e existem os homens, e esse Deus, ele cria, ele cuida dos homens, e ele conduz a vida dos homens, em tudo que acontece é por determinação desse Deus. Quando ali a Grécia ela era tomada por Roma, e eles começam a sofrer os impactos da guerra, da destruição, eles começam a questionar se realmente existia um Deus que cuidava deles.
E aí nascem novas linhas de pensamento dentro dessa filosofia, e são as duas linhas que eram as principais maneiras de pensar daqueles homens. Então os estoicos, por um lado, eles falavam o seguinte, né? Não existe um Deus que se importa conosco. E como é que a gente deve levar a vida? A gente deve gozar os prazeres da vida. Era um grupo extremamente materialista, e que a função dele, a filosofia deles é: aproveitemos a vida. Mas eles tinham um porém, mas aproveitar a vida até o limite aonde não me traga consequências que me impeça de aproveitar, de continuar aproveitando a vida. Então, eles eram homens e mulheres que vamos viver a vida. Mas cuidado, também não passa muito, porque senão você pode ter consequências que vai impedir você de continuar curtindo e aproveitando a vida, né? Então eles eram homens que prezavam o prazer, a sensação. Então sentir para eles era importante. O materialismo aí estava por detrás, porque eles gostavam de comer bem, eles gostavam, talvez trazendo para os nossos dias, de viajar num lugar legal, eles gostavam de ter o carro do ano, eles gostavam dos prazeres da vida, porque para eles não existia a relação de Deus. Eles estavam soltos, os deuses existiam, porque sim, eles acreditavam em Deus, mas os deuses estavam num outro patamar e os seres humanos aqui embaixo. E os deuses pouco se importavam com os seres humanos. Então, viva a vida, era o principal ditado deles, né? Eles falavam, eles não criam na ressurreição do corpo, eles acreditavam na eternidade da alma, mas numa relação diferente com os seus deuses. Então esses eram os epicureus. Talvez na sua mente, aí você pensando, você percebe que a filosofia desses homens lá de Atenas, ela é bem válida nos nossos dias, né? Você conhece pessoas que curtem a vida, que o maior prazer na vida deles está naquilo que eles estão na mão deles? Vocês lembram, até dentro, olha como essa questão da filosofia, quando eu falava para você que isso impacta, influencia os nossos dias até o dia de hoje, é um negócio muito profundo. Você conhece linhas do próprio cristianismo que pregam, né, que nós devemos aproveitar a vida? Que o prazer, que a bênção de Deus é para a gente curtir e aproveitar aqui? Você percebe como essa questão da filosofia ela é enraigada na sociedade, e aquilo que a Bíblia deixou registrada lá atrás, ela continua válida para os nossos dias. Nós vivemos ainda como os epicureus, muitos de nós, e nós somos muitas vezes contaminados por essa filosofia, de pensar que nós devemos curtir a vida sem maiores consequências, estamos aqui para aproveitar. E temos o outro grupo aqui, os estoicos, né? Os estoicos também é uma outra linha de filósofos, que era uma linha oposta ali aos epicureus. Enquanto os epicureus eles falavam, vivamos a vida e aproveitemos dela ao máximo, os estoicos eles já eram mais fatalistas. Eles falavam, nós estamos aqui por circunstâncias. Então a vida do homem, ela é composta de momentos. Então o homem, ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai casar, ele vai ter filhos, se necessário for, ele vai para a guerra. Então tudo como se fosse ciclos que aconteceram com os avós, que aconteceram com os pais, que aconteciam com eles naquele momento, que a humanidade sempre seguiria em círculos de circunstâncias. Eles só acreditavam que o fim da vida do homem seria por uma circunstância mais forte, por exemplo, uma guerra, que levaria alguém a morrer numa guerra, ou por enfermidades. Então, basicamente, se Deus quiser, tudo vai dar bem. Eu vou viver a minha vidinha, sem nenhum grande plano, sem esperar muita coisa. Também não tinham relação nenhuma nessa questão com deuses, com seus deuses, esperar que Deus era a favor deles. Eles achavam que estavam aqui para cumprir os seus ciclos, até que alguma circunstância acabasse com a vida deles. Uma guerra, um acidente, ou uma enfermidade. Também nos dias de hoje nós vemos o mesmo comportamento ainda na sociedade 2000 anos depois. Nós vemos
homens e mulheres fora e até dentro da igreja com esse pensamento: eu estou aqui para Deus, né? A vida me leva, a vida me leva. O que tiver que acontecer, vai acontecer. É uma vida fatalista. O que tiver que acontecer, vai acontecer, e seja por uma circunstância, ou seja no final por uma doença, a minha vida está aqui, deixa acontecer. Então, era um pouco do Deus quis assim, se Deus quiser, e se Deus quiser vai ser. Era um pouco a questão, né, deles. E esses dois grupos que viviam, e que de novo tem muito a ver com o comportamento social nosso, meu e seu, nos dias de hoje, eles ficam interessados no discurso de Paulo. Porque Paulo veio falar para eles, primeiro, sobre a ressurreição do corpo. Paulo veio falar para eles sobre a questão que haveria um juízo. Então, para eles começou, como ressurreição do corpo, se a gente não acredita nisso? Que tipo de juízo, se a gente leva a nossa vida livre, leve e solta, a gente não imagina que vai existir um juízo futuro. Paulo traz para eles outro conceito, dizendo de um Deus que era, além de transcendente, era imanente, quer dizer, um Deus que se preocupava com a sua criação. E eles falavam: que negócio é esse de um Deus que se importa com a gente? E mais alguns detalhes. Então isso causa naqueles homens e mulheres algo, falou: vamos levar ele lá para o Areópago, para a gente conversar um pouquinho sobre isso aí, porque isso é diferente daquilo que a gente crê, né? Isso mostra muito, eu lendo isso aqui, o papel do homem e da mulher de Deus na sociedade. O que Paulo provocou naqueles homens é o que eu e você precisamos provocar na sociedade. Pela nossa fé, pelo nosso conhecimento de Deus, né? Primeiro até antes, a gente vê um Paulo que ele se incomodou na situação daqueles homens e mulheres. Paulo ficou incomodado, tanto é que diariamente ele saía a debater na praça pública, porque aquela situação daqueles homens e mulheres incomodava o seu coração, ele sabedor da verdade. E aí já é uma grande primeira lição para nós, porque a igreja ela precisa sim ficar incomodada com o discurso público que ela vê aí na rua, com o comportamento das pessoas, com o que a sociedade diz, com o que a sociedade coloca. Hoje a gente não vê mais os 30 mil deuses de maneira física, como estátuas ou como... Mas irmãos, hoje talvez existam muito mais do que 30 mil deuses, porque o ser humano criou Deus de tudo que é jeito agora. Deus nas suas crenças, Deus na sua maneira de agir, o Deus do seu corpo, o Deus do consumo. Os deuses ainda continuam espalhados pela sociedade. E aquilo que incomodou a Paulo, ele precisa sim incomodar a mim e a você, nessa sociedade que nós vivemos. E eles chamam Paulo para dentro ali para discutir. E por que os autores aqui, os estudiosos falam que é interessante, né, e ficam impactados por esse discurso de Paulo? E olha, que é um discurso que ele não terminou. Se você ler esse texto aqui, você percebe que Paulo ainda está fomentando os seus argumentos quando aqueles homens falaram: não vamos mais te escutar, em outro momento a gente te ouve. E já Paulo sai da multidão. Então Paulo ele não termina o seu discurso, Paulo ele começa. Mas os que os estudiosos falam, e você olhando até no grego ali, na questão do original, é como Paulo ele se comporta diante daqueles homens. Inclusive o discurso de Paulo é um discurso muito mais eloquente, no grego, no registrado ali, do que era comum naquela época. E aqui o registro ele é bastante fiel, porque foi Lucas que escreveu, e Lucas foi aquele que conviveu com Paulo grande parte da vida de Paulo. Inclusive nos seus dias finais em Roma, Lucas estava ali com ele. Lucas era um médico, era um homem culto, e ele registra ali, e os estudiosos ficam falando: olha, que comportamento, que posicionamento de Paulo diante daqueles homens. Porque se Paulo fosse com um discurso vazio, um discurso simplista, um discurso raso, jamais aqueles homens o teriam levado para discutir. Então isso nos traz uma responsabilidade como igreja e você como cristão.
para que nós possamos estar diante dessa sociedade que continua igualzinha ao que aconteceu com Paulo. Eu e você, nós precisamos ter conteúdo. Eu e você, nós precisamos ter profundidade. Eu e você precisamos ter autoridade, para que a gente possa enfrentar. Porque assim como foi no tempo de Paulo, onde aqueles homens, eles tinham uma concepção, uma bagagem muito grande dentro das suas filosofias, para enfrentar o Evangelho de Cristo, hoje é igual. Hoje, quando você vai aí fora falar de Cristo para alguém, essa pessoa vai vir cheia de teorias, cheio de argumentos, cheio de conhecimentos para te contrapor. Vou mais longe, quando você hoje, pai, mãe de jovem, vai conversar com seus filhos vão te levantar um monte de argumentos, um monte de questões. E se você e eu não estivermos preparados para, mediante a luz da palavra de Deus, de nos colocarmos ali, de sabermos o que falar, seremos engolidos, não teremos a oportunidade. Então a lição aqui é que Paulo, ele só teve a oportunidade ali porque ele estava preparado. E preparação é algo urgente para a igreja de Deus. Preparação é algo urgente para você e para mim como cristão. Nós precisamos. E não à toa você percebe que não só no nosso ministério, mas o Espírito Santo ele tem colocado um clamor nas igrejas evangélicas em geral sobre algo que se chama discipulado. Deus tem chamado a sua igreja a estar mais preparada nesses últimos dias. Deus tem chamado a cada um de nós para que estejamos mais aprofundados sobre o que é Deus, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus pode produzir na vida do homem e da mulher. Deus nos chama, porque Deus vai prover na minha e na sua vida oportunidades, assim como aconteceu na vida de Paulo, de entrarmos ali diante, daqueles homens e mulheres para anunciarmos a palavra de Deus. E olha que vai além ainda essa questão da cultura de Paulo, Paulo, ele usa o link ali daquele espaço que havia preparado, daquele altar para o Deus desconhecido. E você pode imaginar que Paulo simplesmente teve um insight ali, em ver um altar escrito ao Deus desconhecido, e falar, olha, vou usar esse gancho aqui para pregar. Mas não é não. Paulo, ele conhecia a história daquele altar. Aquele altar não estava por acaso ali no meio. A história conta que 600 anos antes, a Grécia ela passou por um momento de muita seca, bastante violenta. E durante esse momento de seca, os gregos, eles, na sua religiosidade, eles chamaram os seus 30 mil deuses para a batalha. Falou, opa, vou precisar de vocês para ajudar a acabar essa seca. E a história nos conta que eles ficavam sacrificando, eles ficavam trazendo oferendas, louvando aqueles 30 mil deuses, e a seca não acabava. E ficava, e a seca não acabava. Mas a história conta que havia um homem ali, tem até o nome dele, depois eu acho aqui nas minhas anotações, Epimenides, são os nomes gregos aí, Que esse homem, ele tinha um pensamento diferente daqueles gregos. Ele não achava que existiam vários deuses. Ele acreditava nele que existia um Deus somente. Mesmo antes de conhecer, ele não conhecia o Deus de Israel, mas na cabeça dele havia somente um Deus e não um panteão de deuses. E depois de tanto tentarem com os 30 mil deuses e não dava certo, os gregos eles foram até aquele homem. Falaram, quem sabe esse Deus que você fala que é Deus único resolva a nossa situação. E a história conta que a chuva voltou. E por isso aqueles homens, dentro da sua religiosidade, falaram, olha, quem resolveu a nossa situação foi um Deus, a quem a gente não sabe quem foi, mas que esse homem aqui diz que existe, que está acima de todos os outros, a gente não sabe quem é, mas a gente vai fazer um altar para ele aqui. O Deus desconhecido.
Então Paulo, sabedor disso, porque Paulo era um homem bastante culto, ele sabedor de toda a história, do que estava por detrás do altar ao Deus desconhecido, ele usa esse gancho na sua mensagem, na sua palavra. É onde Paulo fala: olha, o Deus que vocês acham que é desconhecido, na verdade, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que cuida de vocês, é o Deus que enviou o seu Filho Jesus, é o Deus que quer fazer a diferença na vida de vocês. E mais do que tudo, é um Deus que está presente com vocês. E essa foi a mensagem que chocou aqueles homens, que virou um burburinho, porque isso desconstruía totalmente a crença, seja para aqueles que pensavam que a vida era uma vida de prazer, ou para o outro lado, para aqueles que pensavam que a vida era uma vida fatalista, que estou aqui para passar o meu tempo só nessa terra e depois vai acabar. Paulo traz para aqueles homens esperança, traz razão, e aquilo desconstrói totalmente. E aquilo vira um tumulto, e aqueles homens começam a ficar afoitos, e falam: não dá mais para te ouvir, e Paulo sai dali. Esse é um pouco o contexto do que aconteceu ali, né? E o interessante, para você ver como nós precisamos estar preparados e ter uma lição muito importante, né? Você não vê Paulo confrontando aqueles homens, apontando dedos para eles e chamando eles de idólatras, religiosos. Não, Paulo ele vai com as bases do Evangelho anunciando. E mais ainda, Paulo ainda cita um dos poetas daqueles homens, né? Que é um poeta chamado Arato, quando ele fala, ali no versículo 28, o versículo 28 ele fala assim, olha: como alguns dos vossos poetas têm dito, né? Ele fala aqui, ó, versículo 28, pois nele vivemos, e nele nos movemos, e nele existimos, falando de Deus para aqueles homens, como algum dos vossos poetas têm dito. Então ainda Paulo ele vai além, ele usa a própria filosofia deles para dizer que eles estavam errados. E para dizer que em Deus é que o homem vive, em Deus é que o homem se move, e é em Deus que o homem existe. E eles ali entram, né, desmonta. E aqui fica essa grande lição para nós, igreja, né, irmãos? Nós não somos aqueles que somos chamados para lá e ficar apontando 10 dedos para as pessoas e ficar acusando-as. Não, nós somos a igreja que Deus levanta para irmos lá fora e anunciarmos as boas novas. E boas novas é aquela mensagem que encontra conforto no coração daquele que precisa. Você na primeira parte do culto, quando louvava aqui, você não encontrou conforto no seu coração com as palavras que você cantava? Eu estava prestando atenção nos irmãos, né? Eu percebi claramente que falei, olha, tem irmãos aqui passando por grandes tribulações, lutas, dificuldades, porque quando eles cantam ali que Deus é o Deus que cuida deles, aquilo alcançou conforto no seu coração, e a resposta é imediata da nossa alma, dizendo: é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu preciso. E Paulo ele vai justamente no âmago dessa questão para aqueles homens, falando: olha, vocês precisam de um Deus que faça você viver, vocês precisam de um Deus que faça vocês se moverem, e precisam de um Deus que faça vocês existirem. E aquilo dá um nó na cabeça daqueles, desbarata o conhecimento daqueles homens e daquelas mulheres. E é interessante, irmãos, nessa passagem, porque me aguçou a curiosidade de saber qual que seria a sequência de Paulo. Né, eles não deixaram Paulo terminar o seu discurso. E é interessante porque o próprio livro de Atos, né? O livro de Atos é um livro que não tem um fechamento. E eu pensando, eu falei, acho que Deus, o Espírito Santo, mais uma vez, ele deixou de propósito aberto o final desse discurso, porque ele quer trazer a responsabilidade desse mesmo discurso para mim e para você 2000 anos depois. Que vivemos numa sociedade igualzinha àquela que Paulo enfrentou,
que estamos sobre riscos iguaizinhos àquelas que Paulo enfrentou, porque se a gente não tomar muito cuidado, a gente é contaminado por essa filosofia. Ou talvez a gente já esteja até de alguma maneira dirigindo as nossas vidas, às vezes baseado nessa mesma filosofia que foi trazida dos gregos, que, como eu disse, ela vem até os dias de hoje, ela influencia toda a nossa sociedade. E Deus ali, ela deixa o discurso de Paulo aberto, para que eu e você continuemos esse discurso, para que eu e você fechemos esse discurso na sociedade atual, aonde eu e você vivemos, aonde eu e você moramos, aonde eu e você nos relacionamos, aonde a igreja está. Porque a necessidade dos atenienses, ou as necessidades dos brasileiros, é a mesma. A dor no coração que Paulo sentiu lá atrás, deve ser a mesma que eu e você sentimos nos dias de hoje. E Paulo aqui, dentro desse comportamento de Paulo, nós podemos tirar várias lições, rapidamente. Primeiro, de um homem de espírito inconformado, mas com um coração preparado. Um homem que se inconformou em ver a situação, mas que tinha o seu coração preparado para enfrentar. Você aí, eu tenho certeza que tem o seu coração inconformado com alguma situação que você vê, que você vive, que você conhece. E Deus está te chamando para você se preparar para enfrentar essa situação, para reverter essa situação. Nós vemos na vida de Paulo algo muito maravilhoso, que é o que nós chamamos apologética. Como Paulo, ele no meio daqueles homens que se diziam sábios, ele se coloca como um cristão e ele defende a sua fé dentro daquela sociedade, dentro da sociedade que nós vivemos mais do que nunca. Por isso que está em aberto o final desse discurso. Deus ainda conta com homens e mulheres que sejam defensores da fé verdadeira, que se coloquem no meio dos grupos, ali que a gente falou, dos estoicos, dos epicureus do ano 2022, mas que sejam defensores do Evangelho de Cristo, que sejam defensores da palavra de Deus, que sejam defensores da palavra que confronta, e mais do que confronta, que é a resposta. O que causou o desbarate daquele grupo foi que de repente alguém trouxe para ele as respostas que eles esperavam no seu coração. Aquilo que eles buscavam através da filosofia, aquilo que eles buscavam nas suas discussões intermináveis, porque a filosofia muitas vezes era isso, eram discussões intermináveis em praça pública, tentando descobrir o porquê. De repente o Espírito Santo usa um homem para trazer as respostas, e aquilo causa. Irmão, minha irmã, você é portador, você que está nos assistindo, você é portador das respostas que os corações precisam ouvir, que as almas precisam ser alimentadas, que vai trazer esperança, que vai trazer um recomeço, que vai dizer para o mundo: olha, a vida não é só focada no materialismo ou no prazer, ou a vida não é uma vida fatalista. Não, nós temos propósito, nós vivemos através de Deus, nós existimos através de Deus, nós progredimos e caminhamos através de Deus. E por que tudo isso? Porque aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é algo maravilhoso. O que Deus tem separado para mim, para a sua vida, para a sua família, para a sua carreira, é algo muito além do que o conhecimento que a razão humana possa imaginar. E jamais aquilo que Deus tem preparado para mim e para você vai depender de filosofia humana, ou vai conseguir ser encaixotada num discurso humano, num discurso de um guru, de um influenciador. Não troque aquilo que Deus tem preparado para mim e para você por aquilo que o mundo diz ser aquilo que seja bom para mim e para você. A grande lição que Paulo levava ali quando ele fazia a apologia do Evangelho é dizer: não troquem, não sejam enganados, e não troquem aquilo que Deus tem para você, os tesouros de Deus,
por aquilo que o mundo diz ter valor, mesmo que pareça fazer sentido, porque dentro das filosofias muitas vezes nós nos deparamos com coisa que ao nosso entendimento, ao nosso coração, como a cosmovisão atual parece ter muito sentido, mas Paulo fala para aqueles homens: não se deixem enganar por isso. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aqui é interessante também, e aí vai para o Samar, Margarida acho que está dando aula para as crianças, mas nós vemos pela primeira vez aqui um clássico exemplo de evangelização urbana. Nós vemos Paulo indo para a cidade mais borbulhante, culturalmente falando, intelectualmente falando, que existia. Atenas. Mesmo que ainda não no seu esplendor, mas a história nos mostra que qualquer um que queria se aprofundar em qualquer área do conhecimento no passado, ele precisava ir para Atenas, porque ali é que estavam as bibliotecas, é ali que estava o conhecimento. E nós vemos um exemplo claro de uma evangelização urbana, onde Paulo ele vai evangelizar naquela sociedade. E a gente pode facilmente ver que Paulo ele foi audacioso, Paulo ele foi corajoso e Paulo ele foi destemido ao enfrentar aquela sociedade. Por isso que, mais uma vez, o discurso de Paulo aqui ele não se encerra naquele momento. O discurso de Paulo ele está continuando na minha e na sua vida nos dias atuais. E o clamor que Paulo, o chamado que Paulo teve ali para evangelizar aquela cidade, é o clamor, é o chamado de Deus para mim e sua vida, de evangelização nos dias atuais. Paulo, um homem que foi usado por Deus para enfrentar Atenas. Você aí pense no seu nome, e saiba que você pode ser aquele que Deus, ou pode ser não, aquele que tem o chamado de Deus para fazer diferença numa sociedade chamada São Paulo, numa sociedade chamada Brasil, no seu bairro, na sua casa. O discurso de Paulo aqui ele continua através da minha e da sua vida. E Paulo ele continua aqui algo que chamou muita atenção e seja um desafio enorme para nós. Nós vemos um Paulo que enfrenta tudo isso que eu já falei para vocês, mas ele é alguém que chegou em Atenas, ele entra em Atenas, ele sai de Atenas sem ser mudado, sem ser influenciado. Ao contrário, ele provoca mudança lá dentro, porque nós vemos aqui homens e mulheres que foram tocados pela mensagem do Evangelho. E aí está um desafio gigantesco para mim e para a sua vida. Como viver no meio dos epicureus atuais, como entrar e sair no meio dos estoicos da época moderna, como a gente vive nesse mundo e como é que a gente sai desse mundo sem ser impactado ou convertido por ele. Como é que eu e você vivemos? Porque assim como você, eu trabalho, eu estou no meio de outras pessoas, eu estou no meio trabalho numa empresa que tem uma filosofia, que tem os seus comportamentos, que tem as suas regras sociais, que tem a sua maneira de pensar, que não necessariamente é adequada ao que o cristianismo diz. Como é que eu e você entro e saio dessa sociedade e me mantenho são? Como é que você, jovem, entra e sai na faculdade que você estuda, onde vão dizer para você que o ser humano veio do macaco, onde vão jogar na sua cabeça um monte de teorias dos epicureus, vão jogar um monte de teorias e um monte de gurus que tem hoje por aí, e como é que você vai entrar e como é que você vai sair sem ser contaminado? E ainda mais, como é que você vai sair daí deixando um legado lá dentro, fazendo com que a mensagem de Cristo alcance aqueles corações, ou que alcance a mente daquelas vidas. É um belo desafio, não é não? É um grande, gigante desafio.
E que todos nós, goste você ou não, você está imerso. A não ser que você esteja, aqui com certeza não, você aí que está nos acompanhando, esteja vivendo numa ilha isolada, no meio do Pacífico e só com uma anteninha de internet, que você não se relaciona com ninguém. Mas ao contrário, se você é como eu, ao sair daqui, se você for no restaurante, você já está se relacionando com pessoas. No dia de amanhã, se você for no trabalho, você já vai estar se relacionando. Ainda hoje, se você for na casa de uma família, a sua família, você já vai estar se relacionando. E você vai estar enfrentando tudo isso que Paulo enfrentou. E como é que você entra, como é que você sai, sendo ainda servo, um filho e filha de Deus? Que desafio! Que desafio! Você lembra que Jesus, lá em João 17, quando ele ora pelos seus discípulos, e aí se inclua dentro dessa oração de Jesus, Jesus fala: olha, Senhor, eu não os peço que tire do mundo, porque Jesus sabe da missão que nós temos nesse mundo, mas que o Senhor os guarde. Eu não peço que você tire a igreja do mundo, mas que você guarde a igreja do mundo. Não peço que você retire o Ricardo do mundo, mas que você guarde o Ricardo do mundo. E aqui eu vejo nessa entrada e saída de Paulo o exemplo perfeito da oração de Cristo, que fala: olha, a igreja ela vai estar inserida no mundo, porque é lá o campo de evangelização, é lá onde ela vai precisar semear, é lá onde os meus homens e mulheres vão testemunhar a meu respeito, é lá que eles vão, que para as outras pessoas vão ter que me enxergar através da vida desses homens e mulheres. Mas eu te peço, ó Deus, guarda eles desse mundo. Guarda eles desse mundo. E mais do que nunca, irmãos, nós precisamos estar debaixo dessa oração de Cristo. Senhor, guarda-me desse mundo. Guarda-me das filosofias vãs. Guarda-me, Senhor, das enganações que tentam me oferecer. Da leitura sobre a vida que eles tentam aplicar. Aqueles homens criam num Deus distante. O Evangelho traz para mim e para você um Deus que está com você aí do seu lado. Aqueles homens pregavam que a finitude da vida estava baseada enquanto estamos aqui. Seja você aproveitando a vida, ou seja você sofrendo os seus pecados aqui, as suas situações nessa vida, tudo se resumia aqui. Enquanto o Evangelho diz para mim e para você que aqui é um pedacinho daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Que o melhor ainda está por vir. Para aqueles homens e mulheres, a filosofia deles dizia: vivam, porque não haverá consequência nenhuma. A palavra de Deus nos diz: não, preste atenção onde você pisa, porque um determinado dia você vai ter que prestar contas diante de Deus. Procure agradar a Deus, né? E mais do que tudo, aquela sociedade, ela achava que ela não tinha função, que ela estava solta, porque para eles, de novo, existia o panteão dos deuses, e na cabeça deles, em algum momento, esses deuses precisavam de alguma criatura para servi-los nos seus prazeres. E daí, esse panteão de Deus, eles decidem criar o ser humano, que era para servi-lo como um bichinho de estimação. Tanto é que para eles, algumas vezes esse panteão ficava nervoso e enviava as pragas e castigava o ser humano e provocava as guerras, mas era um Deus que não tinha relacionamento nenhum com eles. Mas Paulo vem trazendo para eles, e usando aí que eu fiquei maravilhado, usando o próprio conteúdo, o conhecimento deles. Paulo fala: olha, esse Deus que eu te apresento é aquele por quem eu vivo. É aquele por quem eu me movo. É aquele por quem eu existo. Muito forte isso, irmãos. Muito forte isso de alguém falar: olha, o Deus que eu sirvo, esse Deus que me deu uma nova vida, é aquele que eu vivo por Ele. E que minha vida acontece por Ele. É aquele que eu me movo, tudo acontece na minha vida e eu só faço coisas de acordo com a vontade dEle. É aquele que, se eu estou aqui, é aquele que eu existo, não somente nessa vida, mas por toda a eternidade.
é porque Ele existe em mim. Que palavra, que mensagem, que mensagem. E o Espírito Santo, eu até imagino ali o que causou na vida daqueles homens. E eu espero que o Espírito Santo esteja causando na minha vida e na sua vida também. Porque embora eu esteja falando numa igreja para cristãos aqui, é uma palavra que vale para toda a humanidade, né? O homem ele só vai encontrar função de viver, de se mover e de existir, e vai encontrar propósito nisso, se ele vier a encontrar a Cristo como seu Salvador. Fora disso é filosofia, fora disso é conhecimento humano, fora disso é mentira, fora disso é uma realidade virtual, é algo que nunca vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, já partindo para o encerramento, para cada um de nós, na minha e na sua caminhada, sempre, aonde quer que eu e você estejamos, haverá um altar criado por alguém ao Deus desconhecido. Onde você trabalhar, onde você estudar, aonde você caminhar, sempre haverá ali um altar a um Deus desconhecido, porque o ser humano ele veio de Deus e ele tem essa necessidade por Deus. Seja ele cristão ou não, seja ele no Brasil ou no Oriente Médio, em qualquer lugar, o homem sempre tem essa necessidade de Deus. Então, na vida de todo ser humano que ainda não encontrou o verdadeiro Deus, haverá sempre um altar a um Deus desconhecido. E é aí que eu e você entramos, que nós sabemos quem é esse Deus, que não é mais desconhecido para mim e para você. E que nós necessitamos, aleluias, apresentar. Aquele Deus desconhecido era muito mais do que a ausência de uma imagem para aqueles homens. Não era mais um Deus além dos 30 mil. Né? Aquele povo ele não sabia quem era aquele Deus, aquele povo ele não sabia quais eram os princípios e as verdades daquele Deus, e muito menos sabia que podia se relacionar com aquele Deus. Mas sabe, irmãos, esse é o Deus que eu e você conhecemos, esse é o Deus que eu e você vivemos por Ele, nos movemos e existimos por Ele. Esse é o Deus que eu e você precisamos continuar o discurso de Paulo naquela sociedade ateniense, na sociedade brasileira, que eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente para dizer para você, mas que é igualzinha. É igualzinha, 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 igualzinha. Se você conseguiu se identificar com o comportamento daqueles homens, você consegue se identificar com os comportamentos da sociedade atual. Esse é o discurso, a mensagem, aleluias, que Deus coloca nas minhas e nos seus lábios para anunciarmos para aqueles que querem ouvirem. Por isso, irmãos, nós precisamos estar preparados. Preparados na palavra, preparados na oração, preparados na comunhão, na sabedoria de Cristo. O tempo está se esgotando, Deus tem levantado, você percebe nas palavras, Deus chamando a sua igreja. É hora de sairmos com as placas aí, olha, eu conheço quem é o Deus desconhecido que você está buscando aí. Em cada esquina. Aonde existir um altar a um Deus estranho, precisamos estar com a nossa plaquinha ali, olha, eu sei quem é o Deus desconhecido que você precisa. É tempo, é tempo, é tempo. E para você que nos ouve, ou para você que está aqui, que ainda está em dúvida, o caminho para você, vá pelo caminho aí de conhecer esse Deus que você busca ser desconhecido, mas que quer se revelar para a sua vida. E quer provocar em você algo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala então que aqueles homens ficaram confusos, houve confusão. Daí Paulo ele se retira do meio deles. E mais a palavra nos fala que, porém, houve homens e mulheres ali que creram. Então, seja lá onde você estiver, meu querido, anunciando ou apresentando Deus verdadeiro, saiba que haverá resultado. Nunca são sementes jogadas ao léu. Ao contrário, sementes que vão produzir, sementes que vão frutificar, sementes que vão acontecer. Amém?
Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, lembre-se, seja inconformado assim como Paulo foi, mas esteja preparado. Defenda o Evangelho de Cristo, evangelize, entra, esteja e saia, sem que você seja impactado pelas filosofias desse mundo. Amém? Chamar os músicos já para irem tomando o seu lugar aqui. E eu te convido nesse momento a orar ao Senhor, a fazer, mediante essa palavra, uma reflexão de propósitos. E se colocar aí: Senhor, eu quero continuar o discurso de Paulo, eu quero fazer como Paulo fez. Eu quero viver, existir e caminhar, me mover pelo Senhor. E que eu seja instrumento. E para você que talvez tenha sido apresentado hoje a esse Deus, que passa a não ser mais estranho para você, que você também possa abrir o seu coração e permitir que Ele venha na sua vida e que Ele faça a diferença. Você pode ficar de pé? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar. E depois também já vamos emendar por uma oração. Você que se encontra enfermo, enferma, né? Nós temos alguns irmãos, nosso irmão Gênia está internada, nós temos o David que está internado, talvez você saiba de alguém mais aí que está internado, que está passando por uma dificuldade, por uma situação e que precisa e carece do operar de Deus. Aqui é o Deus que Paulo falou para aqueles homens: olha, a vida de vocês não é casualidade não. O Deus que eu creio é aquele que interfere, é aquele que vive comigo, aquele que acontece na minha vida. E nós vamos crer que Deus vai acontecer na vida desses nossos irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais esse momento que passamos juntos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. E porque o Senhor renova o convite para as nossas vidas, Senhor, para enfrentarmos a sociedade que nós vivemos, enfrentarmos o tempo que nós passamos hoje, Senhor, que é tão cheio de desafios como aquela sociedade onde Paulo precisou pregar, onde Paulo precisou enfrentar. Mas, Senhor, que o Senhor nos levante como homens e mulheres cheios do Teu Espírito para proclamar, para anunciar, evangelizar, para defender o Evangelho, para serem conformados, Senhor, com a situação. Oh, Senhor, para não permita que sejamos enganados por essa sociedade, Pai, que tenta de todas as formas nos ludibriar, Pai, nos tirar fora do que é a plena e completa vontade de Deus para as nossas vidas. Senhor, nos levante para que nós continuemos o discurso de Paulo, para que nós alcancemos a vida aonde quer que nós trabalhemos, estudemos, vivamos, Senhor, que sejamos ali, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, frutificando, oh Senhor, a Tua palavra. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nos lembramos também, Senhor, nesse momento dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, a irmã Eugênia, o David, que estão ali internados, hospitalizados. Oh Senhor, visita o Teu filho, a Tua filha, Senhor, que a Tua bênção os alcance ali. Oh Pai, porque nós pregamos nesse dia um Deus que se preocupa conosco, de um Deus que, Senhor, Ele está conosco, de um Deus que Ele está do nosso lado a cada dia, a cada momento. Pai, traz a cura, traz a libertação. Pai, ouve a oração do meu irmão e minha irmã também, que tem apresentado aí uma necessidade, de libertação, de cura espiritual, Pai, de cura, Senhor, mental, Senhor, eu não sei a situação que cada um está apresentando, o Senhor não sabe, mas eu creio num Deus um Deus de vitória, um Deus de resposta, um Deus, aleluias, de salvação. Salva, Senhor, liberta, cura, em nome do Teu Filho Jesus nós cremos no poder. A Tua filha testemunhou aqui nesse dia, Pai, que o Senhor ouviu as suas orações e que o Senhor trouxe cura, libertação. Pai, ouve a oração dos nossos irmãos e das nossas irmãs, traz cura, traz libertação, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Vamos louvar um pouco mais ao Senhor. Depois eu só tenho um aviso aqui e nós já vamos encerrar. Aleluias, aleluias, glória.
Glórias a Deus. Aleluia. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Está tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansada e não quero mais. Estou exausta e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Mesmo que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se tudo que preciso só encontro em Ti. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Você que está com medo de enfrentar essa semana que se inicia, eu declaro em nome de Jesus que Ele estará com você e que vai ser uma semana abençoada, que Deus vai abrir as portas, que Deus vai trabalhar aonde quer que necessite ser trabalhado na sua vida, em nome de Jesus. Quinta-feira teremos o nosso culto, aleluias, edificação. Você é nosso convidado também para estar conosco aqui presente a partir das 20 horas. No sábado teremos pastoreio, aí transmissão online a partir das 19 horas. E no domingo nós nos encontraremos mais uma vez aqui às 10 da manhã. Venha, traga mais um. Você que está nos assistindo remotamente, venha estar conosco. Estamos pertinho do metrô Conceição, temos estacionamento. Sempre será um prazer recebê-lo, recebê-la aqui conosco. Amém? Eu vou impetrar a bênção apostólica e que você no final aí possa dar a paz do Senhor, do seu querido para a sua querida, desejá-lo uma semana abençoada e que você diga para ele: olha, estarei orando por você durante essa semana. Estamos juntos nessa caminhada e Deus vai ser conosco. Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor derrame sobre ti as suas bênçãos, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que a luz de Cristo possa clarear o teu caminho. Oh Pai, que como foi dito nessa palavra, nesse dia, que sejamos, que você possa ser, oh Senhor, aquele que leva a palavra do Senhor, que você possa ser aquele que faça a diferença onde os seus pés estiverem. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, você que nos assista. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.
livre para sonhar, conquistar e avançar.